Boa noite, peregrinos do Filosofia de Boteco. Depois de termos questionado a própria existência da matéria com Berkeley, voltemos agora vários séculos no tempo, para uma época em que a filosofia era serva da teologia. Os debates aconteciam em latim nas universidades de Oxford e Paris, e um frade franciscano inglês ousou desafiar o Papa e os doutores escolásticos com uma arma simples e afiada, uma navalha. Hoje sentamos junto de Guilherme de Ockham, o Doctor Invincibilis, o Venerator Inceptor, o frade menor que nunca chegou a ser mestre por causa de suas polêmicas. Excomungado pelo Papa João XXII, refugiado na corte de Luís da Baviera, autor de obras como a Summa Logicae e Codibileta, os comentários às sentenças de Pedro Abelardo e tratados políticos explosivos contra o poder temporal do papado. Imaginem agora, nosso boteco agora, como uma cela monástica, iluminados por uma única vela, pergaminhos espalhados na mesa de carvalho, o cheiro de tinta e incenso. Vocês são servidos por mim por um hidromel muito forte, uma bebida bastante grossa e pesada, porque Ockham não era homem de meias palavras. Ele cortava o supérfluo sem piedade. E o princípio que carrega seu nome, a navalha de Ockham, que embora ele nunca tenha formulado exatamente assim, né, diz que as entidades não devem ser multiplicadas além do necessário. Ou, numa versão mais populesca, entre duas explicações que dão conta dos mesmos fenômenos, prefira a mais simples. Mas, atenção, Guilherme de Ockham não era um minimalista ontológico ingênuo, nem um precursor do positivismo lógico. Ele era um nominalista radical dentro da escolástica tardia. E a sua navalha era, antes de tudo, uma regra metodológica e lógica. Não postule entidades desnecessárias para explicar os fatos. O grande debate do medievo, da época de Guilherme de Ockham, era a querela dos universais. O que são os conceitos gerais como homem, branco, triangularidade, né? Esses conceitos universais. Porque havia os realistas extremos, como Platão na Antiguidade e na Idade Média, Guilherme de Champollion, que diziam que os universais existem ante rem, como realidades independentes, formas subsistentes. Então há um branco, o branco por si, e daí se deriva toda a brancura dos objetos. Há o triângulo ideal, que daí deriva-se todos os outros triângulos. Há o homem ideal, que daí se deriva todos os homens concretos. Os realistas moderados, como Aristóteles, Duns Scotus, Tomás de Aquino, defendiam que os universais existem em rem, de forma nas coisas, né, formalmente nas coisas, mas com realidade objetiva. Já os nominalistas, como o Rosselino e posteriormente o Ockham, afirmavam que os universais são fatos vossos, apenas nomes, termos linguísticos, signos mentais que não correspondem a nenhuma realidade extramental além dos indivíduos concretos. Logo, não há branco fora das coisas brancas. Nós captamos o branco dos objetos brancos. Não há um triângulo ideal. Há os triângulos que captamos, individuais e concretos. Ockham é nominalista terminativista. Os universais são termos da linguagem mental, conceitos, que funcionam como signos naturais, mas não têm existência real fora da alma. Só existem indivíduos concretos. Este homem, esta brancura, esta triangularidade nesta figura. A consequência ontológica devastadora é: não existe natureza humana, não há formas substanciais reais, não há essências universais. Tudo que existe é singular, contingente e criado diretamente por Deus. E o Ockham aplica essa navalha de não expandir os entes além da necessidade em vários campos. Primeiro, contra a teoria das formas substanciais. Para explicar que Sócrates é homem, não precisamos postular uma humanidade real que ele recebe,
Basta dizer que Sócrates é um indivíduo que se assemelha a outros indivíduos chamados homens. É uma economia ontológica. Ele também aplica isso contra o intelecto agente de São Tomás de Aquino. Para explicar o conhecimento abstrato, Tomás de Aquino postula um intelecto agente que ilumina as imagens sensíveis. Para Ockham, desnecessário. A intuição intelectual dos singulares basta, e a abstração é apenas um ato do intelecto sem necessidade de entidade separada. Contra as provas a priori da existência de Deus, que eram muito famosas à época, principalmente pela versão de Santo Anselmo, Ockham rejeita. Deus não pode ser reconhecido como conceito necessário. Só podemos conhecê-los por experiência e pela fé. A navalha corta qualquer tentativa de demonstrar Deus como a ideia mais perfeita. E na física, Ockham prefere explicar o movimento projétil pelo ímpetus, um precursor da inércia, em vez de multiplicar inteligências motoras celestiais. O resultado disso? Uma ontologia enxuta, onde Deus age diretamente sobre os indivíduos sem intermediários desnecessários. E Ockham também se torna um revolucionário no campo teológico-político. A sua teologia é voluntarista. A vontade divina é absolutamente livre, não limitada por nenhuma essência ou ordem necessária. Deus poderia ter criado um mundo completamente diferente, até fazer do ódio uma virtude e do amor um vício. A ordem atual é contingente, conhecida apenas pela revelação. Isso destrói a metafísica tomista da analogia entes. Não podemos conhecer a essência divina por analogia com as criaturas, porque não há proporção necessária entre Criador e criatura. No campo político, Ockham usa essa contingência para atacar o poder papal. Nos seus tratados como Diálogos e De Imperatorum et Pontificium Potestate, defende que o Papa não tem autoridade temporal plena, que a igreja é comunidade de fiéis, não monarquia absoluta. O poder papal é limitado, contingente e, em caso de heresia, como acusava João 22, sobre a pobreza evangélica. Os fiéis e o imperador podem resistir. E Ockham, infelizmente, falece na peste negra em Munique, ainda excomungado, mas sobre influência imensa. Via o nominalismo, ele prepara um terreno para a reforma protestante, para o empirismo moderno e para a ciência experimental, que, nossa época, a navalha de Ockham é citada em todo lugar. Na ciência, na medicina, no direito, na inteligência artificial, na tecnologia. Há obras e obras de metodologia científica que se baseiam em todos os ombros e na navalha de Ockham. O princípio da parcimônia é heurístico fundamental. Modelos com menos parâmetros, teorias mais simples que explicam os mesmos dados são preferíveis. A filosofia da mente e da ciência, o ocasionalismo e o nominalismo ressurgem em discussões sobre realismo científico versus instrumentalismo. Na teologia, o voluntarismo de Ockham ecoa em debates sobre soberania divina. Críticas? Claro que sim. A navalha não é prova, apenas uma regra metodológica. Sair citando a navalha achando que você refutou todos, tudo e todos é apenas um pavonear de um idiota com referências. Às vezes, a explicação mais complexa é a verdadeira, como, por exemplo, a mecânica quântica, a teoria da evolução. E o nominalismo extremo pode nos levar a um ceticismo sobre as leis naturais e a uma falta de fundamentação e rigor para com nossos argumentos. Mas Ockham também nos ensina humildade ontológica. Antes de multiplicar entidades, pergunte se realmente é necessário elas. Então nós encerramos esse episódio, esta tarde medieval, com Guilherme de Ockham nos convidando a afiar nossa razão e cortar o supérfluo. Não multipliquem entidades além do necessário, nem na metafísica, nem na política e nem na vida cotidiana. No próximo episódio, entraremos no ceticismo antigo de Piro de Elis, o fundador do pironismo que suspendeu o juízo e buscou a ataraxia do não saber.
Obrigado por permanecerem nesse mosteiro filosófico. Continuem simples e cortando o desnecessário.